Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu tenho um canal no YouTube voltado para as emoções da vida adulta e hoje eu vim falar um pouco sobre sexualizarem o afeto. Esse tema é pouco falado, mas hoje eu vim abordar um pouco porque é pouco falado, mas é notório. A gente nota, a gente vê as pessoas cada vez mais distantes, a gente vê as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não se cumprimentam mais de uma forma respeitosa. Hoje em dia, o outro tem invadido tanto o espaço do outro que chegou a esse ponto de sexualizarem o afeto. Vocês entendem o quão perverso isso é? As pessoas têm receio de se abraçarem. Hoje em dia, as pessoas se abraçam assim, sem muito contato. E o abraço real que a gente aprendemos é um abraço de acolhimento, é um abraço de respeito. E hoje em dia as pessoas perderam isso por conta da perversidade. Na pandemia a gente não tinha muito contato físico, mas a gente tinha um motivo. A gente não tinha muito contato físico, não era porque a gente não queria, não era uma defensiva, não era porque a gente queria se defender, mas a gente não tinha esse contato físico com medo de propagar o vírus. A gente sabia que tinha uma causa ali. E hoje em dia a causa que a gente tem não é uma causa, não é uma causa da saúde, entendeu? É uma causa mental. É pior ainda, a gente não tem nenhum alerta. Na pandemia a gente teve algo, sabe? A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela deixou vários avisos. E hoje em dia a gente não tem nenhum aviso, a gente não tem nenhum respaldo que nos limite ao abraço, que nos limite ao afeto, mas a gente acaba criando esse bloqueio por conta da perversidade em si. Então nosso bloqueio é mental. Muitas pessoas, não estou generalizando, não é um contexto geral, eu estou falando é, na minoria, a minoria que sexualiza afeto e a maioria é as pessoas que se protegem dessas pessoas que acabam sexualizando o afeto. Então hoje a gente tem receio de se abraçar, a gente tem receio de um cumprimento real e a gente vai se adaptando da forma que dá, sabe? Então cada vez mais isso tem se tornado de outra maneira, tem se tornado de outro jeito. Um cumprimento que era para ser um cumprimento normal, um cumprimento do primeiro contato, um oi, acaba hoje em dia tá virando. Se você dá um abraço de uma pessoa, você quer demonstrar interesse pelaquela pessoa. Vocês entendem o ponto que a gente chegamos? Entendeu? Então, assim, eu vim trazer esse vídeo porque, meu, hoje em dia a gente tá perdendo o que a gente tinha. Eu me lembro quando pequeno, era tão comum a gente se abraçar, era tão comum a gente, sabe, beijar nossas tias, beijar nossos primos, primas, de uma forma respeitosa, sabe? E hoje em dia não, hoje em dia, sabe, eles estimularam tanto o sexo, estimularam tanto, sabe, esse outro lado que a gente estamos só indo e estamos perdendo essa coisa, sabe? O quanto é gostoso a gente se abraçar, o quanto é gostoso a gente. Foi comprovado já, sabe, cientificamente, que a gente que a gente libera neurotransmissores através do abraço, né? A ocitocina, a gente acaba, sabe, liberando essas coisas e é tão ruim a gente, sabe, se privar de um abraço, se privar de um contato por conta disso, porque sexualizaram o afeto. Então esse tema que eu trouxe para vocês é um tema pouco falado, mas me despertou uma curiosidade muito grande porque eu assisti um breve vídeo de uma sexóloga, Kátia Damasceno, e ela trouxe isso daí e eu trouxe de uma outra forma, de uma outra visão, não fugindo do contexto, mas trouxe dentro do meu contexto, dentro do que eu vejo, dentro do que eu me aprofundei também. Então é isso, pessoal, um abraço e tchau, tchau.